Começamos então o segundo debate do Quartel da Bola. Eu sou o Juninho Bosco. Eu sou o Matheus Ribeiro. E eu sou o Ricardo Franciscato. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar falando da vitória brasileira. Uhul! O Brasil venceu. Entendeu? Contra muita gente pensava que era impossível, né, vencer a Espanha. Venceu e convenceu, teoricamente, já diria o outro. Valentemente, né? A destacar isso, né? Dificilmente a gente estava vendo o Brasil com uma força de vontade como apresentou. Realmente jogou muito bem. Davi Luiz queimou a língua de todos os comentaristas, no caso. O Fred foi como esperado. Sim. O Neymar jogou muito bem. O Brasil todo de parabéns à seleção. Espero que continue o trabalho. Eu queimei minha língua com o Filipão também, que ele está dando acordo com a equipe. Torcer para continuar nessa atuada até o Mundial de 2014, para a organização do Mundial 2014, ter olhado um pouco para a Copa das Confederações e ver o que tem que ser modificado, que muita coisa tem que ser modificada. Realmente a Copa das Confederações realmente funcionou como termômetro, né? Sim. Então, deixar o nosso parabéns aqui para a seleção brasileira, que fez um bom papel nessa Copa das Confederações. Eu acho que a gente nós e a comissão não pode se enganar achando que já ganhou a Copa do Mundo e já estamos garantidos na final. Sim. Porque é um outro torneio também, né? E a gente vai ter seleções de muito mais força. A gente vai ter uma Alemanha, uma Holanda que mesmo não ganhando, é uma seleção que sempre incomoda. Trabalha para provar. Foi o algoz do Brasil Foram os culpados da eliminação, né? Temos também aquelas seleções europeias que sempre dão um trabalho. A Inglaterra, uma França que pode aparecer no meio do caminho. Não podemos esquecer a Argentina também, né? Que dá uns 5 minutos no Messi ali, faz uma surpresa desagradável no Maracanã, não vai ser legal. Nós não estamos preparados para um Maracanaço. Não, mais um não. Então, vamos começar com comentar um pouco sobre as transferências, né? Um mercado bem movimentado, essa janela de meio de ano sempre tem muita surpresa, muita especulação. A gente tem alguns destaques a fazer nos grandes de São Paulo, nos grandes do país, né? No exterior também tem bastante nome ventilado. O que sempre acontece nessa janela é que os times brasileiros sempre saem prejudicados, né? Porque é o início dos campeonatos nacionais na Europa. O principal prejudicado foi o Corinthians com a ida do Paulinho. Porém, a ida dele era algo, não sei se vocês concordam, era algo iminente. Se não fosse hoje, o Corinthians até conseguiu segurar ele bem depois da Libertadores. E agora vieram algumas propostas um pouco mais... vieram propostas mais concretas e não tinha como segurar. E Paulinho perdeu o Jorge Henrique também, mas aí foi por aqui de dentro do Brasil mesmo, era algo não tão previsível. E o problema maior vai ser encontrar um substituto para o Paulinho, porque temos o Renato Augusto, que entrou bem na Recopa ontem, que não tem as mesmas características, não sei se vocês estão de acordo, é um jogador mais ofensivo. Contratou o Ibson e o Maldonado, que eu também não sei se vão se encaixar. O Renato Augusto ele é mais meia do que volante, né? Sim. Eu acho que, pegando nesse ponto que você comentou, eu acho que assim, a questão do Paulinho vai perder bastante, porque mesmo o Renato Augusto entrando, ele vai fazer ali uma dupla com o Danilo. Sim. E ambos têm uma função, ao meu modo de ver, mais de ofensividade, de armação, do que propriamente como era o Paulinho contenção, né? Que eles tinham a contenção e saía jogar. Né? Que é um parâmetro, guardadas as proporções, mais ou menos o caso que a gente tem do Ramírez no Chelsea. Sim. Né? Então eu acho que ele vai perder. E outro ponto que eu acho que a gente nunca pode esquecer, que parece que faz tanto tempo já que ele já foi, que é o Neymar, né? O Santos também vai perder muito, sim, porque tinha um esquema montado só para o Neymar. E agora? Eu acredito que o Corinthians ainda vai mudar a forma de jogar, porque o Paulinho, com o passar do tempo, ele se mostrou um jogador diferenciado. E eu acredito que a diretoria do Corinthians tem na cabeça que não vai encontrar um novo Paulinho. Treinou o Guilherme, tudo para ser substituto. Mas acho que o Corinthians contava com o Paulinho ali como eu disse no debate anterior, um elemento de surpresa. E o Corinthians acredita que não vai mais ter esse elemento de surpresa. Mas a comissão vai encontrar alguma maneira de encaixar alguém ali. E eu acredito que vai mudar o modo do time jogar. Agora falou do Santos fazer um gancho aqui também. Movimentar todo o Santos, que além do Neymar, perdeu o Rafael também, né? Acertou a transferência para o Napoli. Eu acredito que nem no sábado ele vai jogar. Não sei se está vindo um desmanche do Santos por aí. Não sei o que vocês acham. Eu acho que está sendo um novo desmanche. E para piorar a situação acho, do Santos é que não está tendo a garotada da base que estava sempre voltando, como aconteceu quando saiu o Diego e o Robinho. Sim. E já começou a despontar outros garotos.
A gente pode até ser que a gente esteja enganado, porque a gente não conhece o dia a dia lá do treinamento. Mas não está parecendo que está chegando outra garotada ali que vai conseguir. Até porque quando apareceu essa geração de Diego e Robinho e do Paulo Henrique Ganso e do Neymar, eles já chegaram arrebentando com tudo. E até a geração anterior a eles, que foi o que? Giovani, já teve uma lacuna grande. Sim. Então vai saber quanto tempo vai demorar para vir uma próxima leva. E a aposta do Santos, no início do ano, quando tinha o Ganso e o Neymar ainda, foi o Montijo, não correspondeu até agora. Não disse a que veio. E o problema é isso, que além da base não estar trazendo jogadores da qualidade, da mesma qualidade de jogadores que estão indo embora, as contratações que estão vindo não estão surtindo efeito. Miralles também, que é uma incógnita até agora, o próprio Montijo que foi citado, além do Felipe Anderson, que era esperança para substituir o Ganso, que também não agradou, e o Santos conseguiu vender para o Lazio, né? Por um preço teve as duas chegadas do Santos agora, né? Do Mena, o chileno lá, certo, que era da Universidade do Chile, e o Cicinho, que era da Ponte Preta. Que era da Ponte Preta, o lateral. Mas, é um bom reforço, mas um time no momento que o Santos está vindo agora, tá decaindo, mas veio de uma campeã da Libertadores, Copa do Brasil, da era do Neymar, bastante. São reposições que não condizem com o tamanho do time, eu acredito. Aproveitando que você falou do Montijo, né? A gente tem que ver, vocês comentaram dessa questão dessas contratações que não funcionaram. Qual que é pior? É o Ganso no São Paulo ou o Montijo no Santos? Qual que é mais decepcionante? Olha, eu também fico me perguntando isso e não consigo responder. Eu acredito que seja o Ganso, porque o Montijo, quando ele chegou no Santos, ele já não estava. O ápice dele foi em 2010 e 2011 no Cruzeiro, concorda? E aí, quando o Corinthians começou a namorar com ele por fim queria vir, não sei porque cargas d'água não deu certo. Ok, ficou no Cruzeiro. A temporada 2012 dele no Cruzeiro não foi das melhores, né? No primeiro semestre ele jogou no Cruzeiro, né? Dizem que é por causa também dos problemas pessoais. Sim, que ele tem o filho dele, né? Isso. E quando ele chegou no Santos, a torcida, óbvio, tinha uma esperança nele porque ele é um bom jogador, isso é indiscutível. Mas o Ganso, ele chegou no São Paulo, mesmo que ele tivesse vindo machucado do Santos, ele chegou com uma pompa por trás, né? Porque eram os dois principais jogadores brasileiros no momento, Neymar e Paulo Henrique Ganso. O Ganso, em geral, se esperava muito dele porque ele era, na cabeça de muita gente, o camisa 10 óbvio da seleção. É um dos únicos jogadores cerebrais que a gente tem no país. Eu, dando a minha opinião, acredito que o Ganso seja mais decepcionante do que o Montijo. Talvez porque eu esperasse mais do Ganso, porque quanto maior a expectativa, maior a decepção, né? Eu não achei, assim, apesar de achar que também foi decepcionante a chegada do Montijo, porque todo mundo esperava o Montijo do Cruzeiro. Sim. Só que ele saiu do Campeonato Mineiro para o Campeonato Paulista. Então deve existir alguma dificuldade dele em se encaixar. Agora o Ganso, ele era do Santos, ele jogava no futebol paulista. Realmente. Não teve uma troca de cenário. Então ele não passou a enfrentar adversário desconhecido. Não precisou do famigerado período de adaptação. Sim. E parou de sofrer também com as contusões, né? Teoricamente. Né? Sim, mas agora eu não sei, pode ser algum problema pessoal com o Ney Franco também, que sempre vive substituindo ele, não sei. Mas realmente é decepcionante. Para mim, o Ganso, a contratação dele pelo São Paulo, foi decepcionante. Mais do que o Montijo para o Santos. Aí, o Santos, se não conseguir um bom reforço, não encontrar um padrão de jogo, não encontrar uma forma de encaixar um esquema, é um forte candidato a cair para a segunda divisão. Porque é um campeonato que está muito equilibrado. Por fora, tem poucas equipes, né? 20 equipes. Quando era 26, 28 equipes, era mais difícil do time grande rebaixar. Mas depois que entrou o ponto corrido, e de 2005 para frente, então, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, o Grêmio foi em 2004. É uma leve, e a tendência é continuar, porque todo ano vai ter sempre, das 20 equipes, temos pelo menos 15 times que são grandes. Tem os gigantes e tem aqueles times um pouco menores. É um outro time que vai entrar, que você vai, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Criciúma, rebaixado com 30 rodadas de antecedência. Difícil ter uma equipe dessa. E a maioria são equipes grandes de porte e a tendência é todo ano, pelo menos, algum time grande vai cair. Ou tem um risco muito grande. Sim, e se o Santos não abrir o olho, pode acontecer. Como aconteceu com o Palmeiras ano passado, com o Corinthians, em 2007. Vasco da Gama.
Vasco da Gama também é um fortíssimo O Vasco, candidato. pra mim, se ele continuar com o time que ele tá atualmente, ele já caiu. Tem as esperanças no Paulo Autuori, né? Mas eu não Mas sei. só o técnico não faz também. Além do que, eu acredito que o Paulo Autuori, não conheço muito do lado profissional dele. Conheço do lado profissional dele, trabalhando, todo o trabalho que ele fez nas equipes. Mas eu acredito que ele seja bem, na hora que o barco estiver afundando, que ele tem mercado na Arábia, aqueles lados. Ele termina o projeto, né? Então, na hora que o barco estiver afundando, aparece uma proposta, ele vai ou para o Japão ou para a Arábia. Sim. Agora, só botando uma pimenta, será que o Inter de Porto Alegre vai conseguir pôr esse timaço para jogar ou vai ser sempre de novo aquela mesma coisa, né? Parece que ganha, mas na hora do vamos ver o time não joga nada. Né? O Inter, eu acho que ele passa pelo problema que a seleção passava com o Mano. Ele pegava adversário fraco e ganhava. Sim. Aí quando ele pegava um complicado era difícil. Pode ser. Entendeu por quê? Porque ele joga o Campeonato Gaúcho. Convenhamos que o Campeonato Gaúcho é o Inter e 3 o Grêmio. times no máximo. Que desculpe a torcida do Pelé. Brasil. É o terceiro. 15 de novembro. Mas eu não sei, eu não colocaria tanta esperança no Inter de Porto Alegre assim. Da mesma forma que eu acho que com o Inter está acontecendo o que aconteceu com o Grêmio nesse primeiro semestre. Aquele monte de bom jogador e não tem um time. Não tem uma cola. Não tem uma equipe. Não tem O química. Inter tá galáctico, né? Na Tinha realidade, jogador e não ganhava. Né? sim, e já faz de 2010 para cá o Inter tá nessa, né? 2009. 2009 ainda chegou na final da Copa do Brasil, 2010 na Libertadores. Mas de lá pra cá, Campeonato Gaúcho, chega no Brasileiro, fica ali... Na intermediária. aquela zona que você sai do nada, vai pra lugar nenhum, a zona do limbo. E joga Sul-Americana. Eu acho Sim. que... E daí joga mal a Sul-Americana. Sim, não quer esse é o jogar, problema, né? porque a Sul-Americana ainda é um torneio de... É como se fosse a segunda via, né? Ele não decolou ainda, né? Não, Agora parece que o vencedor da Sul-Americana vai Tem ganhar uma vaga na vaga na Libertadores, Libertadores. né? Agora vai passar a ser mais Aí, disputado. sim, pode ser um atrativo, né? Mas eu acho que não deveria ser só esse o atrativo. Sim, né? alguma... Porque é um torneio. É que nem muitos torcedores, eu vejo o pessoal comentando, aí chega no Campeonato Brasileiro, não, tem que classificar entre os 4 para ir para a Libertadores. Mas e ser campeão brasileiro? Não Sim, vale mais nada? não vale mais nada. Né? Não tem Agora é esse- só classificar para a E a Libertadores. Sul-Americana é um torneio charmoso, como era a Copa Mercosul também, que teve time brasileiro na final em todas as edições, mas acho que só teve 2 campeões, né? Não, 3, né? O Palmeiras, o Flamengo e o Vasco. Top. Naquela Flamengo e fatídica final do Vasco, com o Palmeiras foi em 2001. O Palmeiras Que saiu ganhando jogaço. 3-0, depois foi 4-3. Que jogaço. Que raiva. Cano, Viola e Romário no time do Vasco. Sim. E a gente falou aqui, a gente esqueceu de falar do Clemente Rodrigues no São Paulo, né? Também. É um lateral experiente. É um bom lateral, mas a idade avançada. Mas eu acho que o São isso Paulo- é preocupante, Sim. né? Mas eu acho que o São Paulo trouxe mais pra dar Para aquela... ficar como um quarto zagueiro, quarto zagueiro que eu digo na linha de Porque quatro. ele é um lateral defensivo, né? Então, só pegando nesse ponto, eu acho que isso que é interessante da diferença das equipes sul-americanas para as equipes A brasileiras. cultura, né? É bem diferente. Você vê as escalações, os times jogam com 4-4-2, Sim. iguais no papel, na teoria. Só que daí quando você vai analisar, os dois laterais, entre aspas, dos times uruguaios, argentinos e chilenos e colombianos, eles não são alas, eles Não, são não são. zagueiros. Sim. Eles imitam o ferrolho italiano, a escola de defesa dos times europeus. No Brasil, a função que ele chama de lateral, na verdade, é o ala. Sim. Né? Com a extinção dos pontas, Isso, né? Passou a existir e até uma coisa que vai até aspecto para a seleção, por que, por exemplo, o Filipão vai lá e escala 2, 3 volantes, ou os outros técnicos de fazer isso? Porque esse lateral brasileiro, na verdade, ele é um ala. Sim. Você pode ver, chama Marcelo e Daniel Alves. Acho que só voltando um pouco na Copa das Confederações, o Marcelo, ele é um bom atacante, Mas um a cara gente- do meio campo para frente. Pra trás, Para trás ele é ruim, uma avenida. porque ele já não faz essa função mais nas equipes dele. Não, Porque ele tem mais um zagueiro para Até porque a cultura do lateral na Europa é essa mesmo do sul-americano. O lateral ali marca o ala que vai pro ataque. Isso. E, só que, então, esse que é o problema. Eu não sei se o Clemente Rodrigues vai conseguir se adaptar a isso aí no São Paulo, entendeu? Porque, não sei, é óbvio, ele deve saber que aqui o lateral avança. Tanto a gente vê pela falta de sucesso entre laterais internacionais no país, né? Sim. Você quer ver um exemplo recente? Armeiro. Sim. No Palmeiras ele jogou como lateral e foi ruim. De médio para ruim.
Aí ele vai para o Udinese. Udinese e se destaca por quê? Porque lá ele jogou como ala. E veste a camisa 10 ainda, não veste? Não, mas ele já foi agora para o Napoli, ele já está no Napoli. Meu Deus. Ele já está com a 22, acho que no Napoli, e ele está fazendo a mesma função. Ele é um ala, ele Sim. não é um zagueiro, né? Que é a outra questão da Eu acho que de lateral no país aqui estrangeiro, na história dita recente, é o Arce. Sim. E que baita lateral. Nossa. Mas Saudade, nunca mais a lateral direita do Palmeiras teve dono. Mas esse lance aí de jogador que jogou no Palmeiras, não se deu bem, foi fortalecido bem, acho que é a camisa do Palmeiras, algum feitiço que o Tadei, né? O Danilo. Jogou no Danilo. Danilo, Tadei era contestado no Palmeiras e virou quase rei, né? Para a Copa de 2006 ele chegou a ser cogitado. para naturalização. Sim, o Marcelo Lippe era o técnico na época, Sim. né? Falando no Palmeiras. Palmeiras que está surpreendendo, está contratando bem. Agora trouxe umas peças interessantes, né? O Mendieta do Libertad, trouxe Eu o achei que fosse o Mendieta que jogava na Lazio, no Barcelona. É outro, né? Aí eu vi que ele veio Infelizmente. atrasado. Ou adiantado, né? O Allan Kardec, né? O Allan Kardec eu gostei. É um centroavante interessante, apesar de não ele ser... aprendeu a jogar mais no meio campo, né? Depois que dessa passagem recente pelo Santos, Como né? chama de segundo atacante, né? Sim, o falso 9, às vezes alguns falam. Mas eu acho que o problema mais do Palmeiras não é a questão do jogador. Que tem jogadores que a gente sabe que é bom, Sim. mas vem e não consegue. Eu acho que o Palmeiras, o problema é a pressão, é a diretoria, é o ambiente do Palmeiras que é muito perturbado. É perturbador para o jogador. Sim. Eu imagino como deve ser você enfrentar isso. Né? Questão da torcida, da diretoria. Até que já tem um histórico também, né? Da torcida em cima. Sim, com certeza. E isso prejudica muito. Bastante. Tem até um documentário de hooligans que vieram para o Brasil como um dos cenários e a torcida que foi investigada foi a Mancha Verde, né? Sim. Que é complicado e todos os outros falam muito disso. Né? Sim. Ao mesmo tempo que ela é uma incentivadora, ela é um veneno para o clube também, né? Essa questão da pressão de uma maneira não Sempre correta. entre a cruz e a espada, né? E o ponto interessante, ponto marcante, para você jogar no Palmeiras hoje, não basta você ter o talento, você tem que ter atitude. Porque, independente se ele estava na reserva do Benfica, poucos jogadores trocariam a reserva no time europeu para jogar a segunda divisão no Brasil. Sim. Que é um campeonato duro, você vai ter que viajar milhões de quilômetros, vai pegar aquela zagueirada que vai rachar, vai pegar aqueles gramados horrorosos. Que não são gramados. Não, as Jogar passe. arbitragens caseiras e tudo isso. Então o jogador que está vindo para o Palmeiras ele tem que estar ciente de tudo isso, porque ele não vai encontrar aquela facilidade. Felipe Menezes também fechou com o Palmeiras, né? Isso, o Felipe Menezes veio em definitivo, né? Sim. 25 anos, assinou por 3 temporadas com o Palmeiras. É o projeto do Palmeiras, né? Está fazendo, porém, quando o Palmeiras subir, eu acredito que vai subir nessa temporada, vai ter que fazer uma reformulação ali. Porque com esse time, é um time legal que subiu para a Série B e tudo, mas até pelo crescimento, até pelo bem do futebol, pelo tamanho do Palmeiras, o Palmeiras precisa de um choque para o Palmeiras voltar a ser Palmeiras. Não se contentar com a Copa do Brasil, como foi ano passado. O Palmeiras chegar brigando por título no Brasileiro, como foi em 2009. Não tem briga para cair, né? Para não cair. Né? Porque tá... E o problema para o torcedor do Palmeiras, vocês podem falar isso melhor do que eu, ficou esse negócio do sofrimento do Palmeiras, ultrapassou a barreira do aceitável. E virou um negócio meio que ficou comum, sabe? Sendo um torneio, você vê que o Palmeiras está lá embaixo, não na zona de rebaixamento, mas você vê que você não vai brigar por nada. O 10º lugar, tá tranquilo. É o que aconteceu nas últimas temporadas, nunca ainda tá não bom. me machuca e não me ofende mais. Sim, Isso que é o problema. É um problema grande. Fazendo um comparativo com isso, eu acho que é interessante essa ideia, porque o caso do Marcelo Moreno, Sim. ter recusado, do Barcos ter ido embora, né? Então, assim, ele já perdeu, e depois como a gente vai falar do Internacional, eu faço um comparativo muito grande entre o Liverpool e o Palmeiras. Sim. Nessa questão. O Liverpool também era um time gigante, que se tornou um time de médio, Sim. que hoje está ali tentando brigar por alguma coisa no aspecto nacional. Sim. Sendo que ele era um time de fronteiras internacionais. O maior campeão internacional inglês é o Liverpool. 5 títulos. Sim, e é um comparativo também com o que a Juventus estava sofrendo um tempo atrás. Também, quando a Juventus estava naquele não sai dali, não vem pra cá. Muitos jogadores sempre para a Juventus falaram, não
foi para a Juventus. Tinha acabado de subir da segunda divisão. Eu acho que um choque dessa realidade foi quando o Fernando Torres foi para o Chelsea. Sim. E ele disse que agora estava indo para um grande clube, né? Sim, ele foi para um clube emergente, né? O novo rico, né? E não olhou para trás a história, que é a grandeza do Sim, do Liverpool, que é um clube gigante. Como aconteceu com o caso do Marcelo Moreno, né? Sim. Que ele disse que não queria Palmeiras porque é um time, ou o pai dele, né? A gente nunca sabe se ele é o pai dele. E depois ele vai para o Flamengo, que está numa decadência gigante, não caiu há até muitos hoje. anos, Sim, Muitos anos essa decadência. não caiu até agora, não sei porquê. Teve um título brasileiro Nesse furtivo no meio meio ali, porque o Adriano e o Wagner Love resolveu jogar aquele ano. Mas foi um negócio meio estranho, né? Diferente, ninguém esperava. Aproveitando esse gancho aí, a gente está falando das transferências nacionais, só voltar um pouquinho e falar. Eu levantei essa questão do Barcos e também um outro cara que, assim, não decepção, porque ele já fez muito pelo futebol, mas o Marcos Assunção, né? Num ápice gigante, como você mesmo comentou, campeão da Copa do Brasil. Eu não consegui. Ele desistiu de ser capitão do Palmeiras e um possível comandante do centenário, de um ressurgimento na Série A, para ser reserva no Santos. Talvez por respeito até ao Palmeiras, porque ele tinha um problema no joelho, né? Sim. Talvez ele não fosse conseguir aguentar essa carga inteira no ano de 2013, talvez não conseguisse esse comandante que a torcida imaginava. E aí, ou porque ele ia tirar o lugar do Valdívia, né, enfermeiro? Pode ser. Né? O Valdívia também parece que ou queria sombra e água fresca no Santos. Porque se continuasse Neymar, continuasse o time montado do Santos, para ele, não, fica ali no banco, joga uma vez, Neymar toma uma falta. A questão que eu não sei, inclusive, se é verdade, precisava confirmar, é que ele aceitou jogar no Santos por uma quantidade menor do que ele ganharia no Palmeiras. Mas eu acho que também aí entra essa questão, e por causa que parece que ele tinha muitos problemas financeiros com o Palmeiras, né? O Palmeiras estava atrasando bastante o salário dele, então pode ter sido também um fator... É algo que pesa. Grande peso. As diretorias anteriores do Palmeiras, né, Tirone, Beluso, realmente, se for um jogador de cabeça, ele sai fora. Com certeza. Infelizmente, conseguiram, de uma certa forma, pequenar o Palmeiras. Agora, falando do Palmeiras, para finalizar esse bloco aqui, e o Valdívia? É um jogador. Um minuto de silêncio ou a gente vai comentar? O Valdívia é uma coisa complicada de falar, cara, porque o Palmeiras, quando tem ele no campo, joga diferente. Sim, isso é notório, né? É notório. Você vê que o time inteiro joga diferente. O problema é ter ele no campo, né? É exatamente esse ponto. Eu acho que se conseguisse colocar ele, pelo menos em alguns jogos, para ter um entrosamento com o Mendieta, eu acho que o Palmeiras seria um meio campo muito forte. Sim, até porque essa escola sul-americana, os dois têm um futebol parecido e tudo, aquele futebol meio, como posso falar, insinuante, sabe? Poderia dar certo. Aí, passando um jeito para a gente poder comparar. Pega todos os camisas 10 de todos os clubes brasileiros e coloca ele em plena forma. O Valdívia é um dos excelentes dessa forma, se for analisar dessa forma. Os outros clubes não têm um camisa 10 tão excelente assim, melhor. O problema é que agora não, mas talvez daqui a algum tempo, se continuar nisso, vai dar a impressão que o Valdívia é um jogador de lampejo só, entendeu? E a tendência, no caso desse, é só desvalorizar, porque se é dirigente de um time grande ou treinador, você não vai contratar um cara que é de lampejo pro seu time. Você fala, não, vou precisar de um cara que eu conto sempre. Vamos dar um exemplo aqui, quer ver? O Danilo, quando era jogador de São Paulo, agora é jogador do Corinthians. É um cara que, assim, ele não é espetacular, mas ele está ali na regularidade. Sempre que você vai estar ali, você sabe que você pode contar com aquilo. Agora o Valdívia é um jogador de lances espetaculares, só que você não pode contar com ele, porque às vezes, quando você mais vai precisar dele, cadê o Valdívia? Tá no departamento médico, é uma questão complicada. Ele parece ter recuperado agora, né? Mas ele já deu outras... É que eu já ouvi muito essa frase, o Valdívia está recuperado. Então, é esperar para ver, né? Então, para finalizar essa coisa das transferências nacionais, né, teve a saída do Maurício Ramos e do Maicon Leite do Palmeiras. O que eu acho que já é um reforço. Não vai interferir muita coisa para o Palmeiras. Eu acho que é um reforço. Eu acho que vai ser um reforço cardíaco, porque sem Maurício Ramos as coisas ali na defesa ficam um pouco melhores. O Palmeiras passa a jogar melhor sem ele. O Maicon Leite teve um bom início de carreira, mas não degringolou. O Camando cai. Só se for para fazer dupla com o Alessandro Cambalhota. Sim. Então, encerramos aqui o primeiro bloco com as transferências nacionais. Voltamos agora com a parte 2, com as transferências internacionais.